Aleluia. Amém? Amém. Tempo poderoso de adoração. Quero convidar vocês a abrirem sua Bíblia em Gênesis 1, 27. Primeiro livro da Bíblia. Aleluia. O tema da nossa mensagem de hoje é identidade. Aleluia. Amém. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano na sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia! Aleluia. Amém! Existe uma realidade que talvez não foi muito resolvida na vida das pessoas. Há uma realidade que talvez passa despercebida, mas não foi trabalhada na vida da igreja, talvez nas vidas de muitas pessoas. A questão da identidade, ela é um tema que aqueles que estão há mais tempo conosco, nós sempre falamos. É algo que me toca muito, é algo que mexe demais comigo. É algo que trabalha lá no profundo, no secreto. E é um tema que nós, eu e Juliana, vemos carregando aos longos dos anos. Ela parece talvez uma palavra, você fala, mas eu já ouvi o Robert falar. Mas cada vez Deus ministra numa área, algo específico, diferente do que nós já temos vivido. Embora existam pessoas que têm um renascimento em Cristo, são novas criaturas, mas às vezes têm crenças tão profundas, crenças tão arraizadas dentro dela, de desmerecimento. Um desmerecimento diante de Deus, uma perca de identidade. E aí eu pergunto, desmerecimento de quê? Desmerecimento sobre o quê? Que cenário da sua vida tem definido você? Ou o que tem definido você? A Bíblia ou o cenário onde você está vivendo? Muitas vezes nós mesmos colocamos julgos, fardos sobre as nossas vidas, pensando que não sou merecedor, não posso fazer algo na igreja, não sou capaz. Mas muitas vezes ninguém te apontou o dedo e falou isso. A palavra não te disse isso. Porque quando lemos Gênesis 1, 27, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que permite te definir? O que você tem vivido que tem definido a sua identidade perante Deus? Muitas vezes as pessoas se sentem indignos pela questão condicional. Aspecto condicional diz o quê? Que depende de uma condição. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que me expor de tal maneira para eu ser merecedor, para eu ser digno aos olhos de Deus, para ser amado. Mas a própria palavra fala que nós somos feitos à imagem de Deus. Eu e você somos feitos à imagem e semelhança do Pai. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Olha só que incrível. Um confronto já na introdução, né? Ei, Robert, pega leve. A sua identidade está ligada ao que você mais se dedica.
Nós criamos uma identidade a partir do momento que nós se posicionamos em algo. Será que nós temos dedicado nosso tempo a Deus? Será que temos trilhado caminhos que nos levam a ficar com o coração cheios da palavra, que levam-nos a ficar meditando a palavra de Deus? Isso tem sido algo que nós estamos nos dedicando a todo dia? Aqui hoje eu quero construir uma linha, um mapa, uma rota, para que a gente possa, juntos, crescermos em identidade, crescermos no alinhamento que Deus quer de mim e de você. Amém. Quando falamos de identidade, a pergunta que eu quero provocar em você, para você mesmo fazer é: quem é você? Essa semana o pastor Nilson soltou um vídeo e ele fala isso para aquele cristão dentro do hospital: quem é você? E eu já estava trabalhando e pensando sobre a mensagem, e essa pergunta mexeu comigo. E hoje eu quero que você reflita: quem é você? Se o tema é identidade, quando nós apresentamos o nosso RG, diz quem nós somos, amém? Amém. Aqui cada um tem o seu RG. Mas no mundo espiritual, no mundo celestial, perante Deus, quem é você? Uma pergunta que eu quero que você responda para você mesmo: quem é você? Quando você encontrar a sua identidade em quem o criou, sua perspectiva de vida vai mudar. Amém? Aleluia? Primeira chave que eu quero compartilhar com vocês: você foi criado com propósito. Aleluia? Aleluia. Em Números 13, eu não vou ler, o texto é grande, depois eu desafio você a ler em casa. Fala que Moisés envia os espias. 12 espias são eleitos e vão espiar a terra prometida em que o povo de Deus iria tomá-la, habitá-la. E esses espias foram enviados. E quando eles voltam, dos 12, 10 lançam palavras contrárias. Falam que o cenário ali é difícil. Falam que o cenário é contrário. Literalmente, vamos abortar a missão, volta que não dá para nós hoje. Quem sabe um outro dia. Então esses 10 espias falam de algo que contrário à própria palavra de Deus. Deus havia prometido aquela terra. E eles, por olharem o cenário mudou a identidade deles. Eles eram o povo de Deus, escolhidos, estavam representando, cada um representando uma tribo. Creio eu que os melhores homens foram enviados. E olha só, o cenário onde eles pisaram mudaram a identidade deles. Somente 2 voltaram, Caleb e Josué, dizendo: ei, Deus prometeu, ei, é nosso, vamos nos posicionar, vamos para cima. E aí, às vezes nós vivemos, Deus manda um sinal, até aquele sinal cair. Eles ficaram refletindo, os 10 espias, falando: nós somos como gafanhotos perto deles. Eles começaram a aumentar os problemas, eles começaram a olhar com os olhos humanos. E o mais interessante disso, que por anos eu me identifiquei com esses 10 espias. Por muitos anos eu olhei o cenário à minha volta. Pais separados, não pude fazer uma faculdade,
faculdade. E aí, os confrontos da vida vêm tirando a minha identidade em Deus. Será que eu, sendo criado somente pela minha mãe, posso ser um dia um pai exemplar? Será que só sendo criado pela minha mãe eu vou ter capacidade de ministrar na vida de alguém? Testemunhar do amor de Deus? Será que está faltando algo? Ou talvez por eu não ter uma oportunidade de ingressar numa faculdade, talvez isso me diminuiu? Talvez eu não pude alimentar a minha família, a minha casa? E muitas vezes, na minha juventude, esse cenário não me deixou crescer. Eu era escolhido, eu era do povo de Deus, eu era amado, mas eu colocava os cenários, as circunstâncias, muito além do que eu poderia viver. Muito além do que talvez Deus tinha sonhado para mim, eu tinha medo de me posicionar. Tinha medo de querer mais, de experimentar mais de Deus. E interessante que às vezes quando fala sobre chamado pastoral, nós já falamos, repreendo em nome de Jesus. Isso não é para mim, né? Muito jovem na igreja, com certeza Deus ministrava coisas, né, sentimentos, expectativas. Eu falava, isso não é para mim, não. Quem sou eu? A minha identidade não vai. Isso aí tem que ter gerações e gerações de pastores dentro da família. Tem que vir de uma raiz muito nobre, quem sabe? E eu creio que depois do que eu pude viver e experimentar no ECD, meus olhos, né, tiveram como se as escamas caíssem e eu pude entender o Evangelho, aonde a minha identidade foi restaurada, aonde eu soube o meu propósito. Eu quero te encorajar hoje a não olhar mais para os cenários, e sim para o propósito de Deus em sua vida. Não deixes as circunstâncias tirar o fogo que queima em seu coração. Não deixe qualquer vento contrário te assustar, que é uma tempestade. Quero te encorajar a se posicionar, porque eu um dia me posicionei. Sou falho, não sou mais capacitado, mas eu me coloquei e disse: Deus, pode me usar. Dei permissão para Deus me levar a caminhos que Ele sonhava para mim. Tirei as rédeas que controlavam minha vida e falei: pode me governar. Tirei a mão do volante, literalmente. E tenho vivido, e posso afirmar que tenho vivido dias incríveis. Dias que não tem como descrever aqui em uma pregação. Entendi o meu propósito, pude caminhar. Quando falo sobre propósito, tem um livro, um tema que queima muito no meu coração, que se chama Hero Makers, Formadores de Heróis. Eu creio que, assim como Josué viveu o propósito dele, eu vou viver o meu de formador de heróis. Eu quero literalmente declarar aqui, em microfone, em culto, que eu sei o meu propósito. E eu quero que você saia daqui também queimando pelo seu propósito, a sua identidade restaurada, que você possa literalmente viver dias incríveis daqui em diante. Josué trouxe a palavra certa,
falou que dava para ir para cima, que eles iam tomar aquela terra. Aleluia. E por ele cumprir o seu propósito, teve a honra até de substituir Moisés à frente do povo. Aleluia. Não foi descendência, de pais e filhos, não foi uma hierarquia. Deus o selecionou, Deus o separou, e ele pôde cumprir o seu propósito e fez diferença sobre uma nação. Amém. E eu quero hoje declarar sobre você que você pode também fazer diferença sobre uma nação. Amém. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua escola, sobre o seu trabalho, sobre essa cidade. Amém. Quem sabe até sobre a nossa nação. Amém. O seu propósito, eu creio que Deus tem algo específico para cada um. Quando entendemos o peso da identidade do nosso Pai, nada nos faz mais completo do que sermos simplesmente filhos. Quando nós entendemos a identidade do nosso Deus, nós só queremos viver com a nossa certeza que somos filhos. Deus escolheu nos adotar. Deus mediu o preço, Ele viu e falou: dá, vou adotá-los. Nós somos adotados através do sangue de Jesus. O preço foi pago. Deus nos ama incondicionalmente. Em Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu e você já éramos escolhidos. Creia nisso. Em Efésios 1:11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Amém? Você foi criado com um propósito. A segunda chave: acredite em seu propósito. Já ouviu alguém dizer: você é a cara do seu pai? Muitos eu creio que talvez, principalmente os homens, Vou puxar para o lado dos homens, então fica mais fácil. Você é a cara do seu pai. Quem conhece o meu pai, pasme, sabe da minha semelhança com ele. Mas sabe o mais incrível? Não fui criado pelo meu pai, fiquei anos sem ver ele. O primeiro ciclo sem ver ele foi uns 4 anos, aí eu vi ele, depois ele morava em Santa Catarina. Então, quando eu tive esse afastamento, da presença do meu pai, falava só com ele por telefone. Mas quando nós tivemos uma aproximação mais contínua, eu já era mais maduro, com meus 15, 16 anos. Então, mais ou menos, salvo engano, desde os 7, dona Marta? Desde os 7, então, a minha mãe me criou sozinha. E aí, com 15, 16 anos, toda vez que eu estava perto do meu pai, as pessoas não sabiam quem estava falando. Às vezes, chegava num ambiente, falava com uma pessoa, a pessoa respondia achando que era eu, mas era meu pai que tinha falado. Eu não fui criado por ele. Eu não tive, dentro de casa, aquela referência. Mas olha só que interessante. Eu ando igual a ele, a minha voz é igual, então esse jeito meio bobo aqui de caminhar é igual. Igual. Quando nós temos uma identidade em Jesus, quando nós temos uma identidade em Deus, quando nós caminhamos, nós temos que parecer com Jesus. Amém. Quando nós andamos e falamos, nós temos que parecer com Jesus. Amém. Isso é identidade. Você é a cara do seu pai. Amém. Para as mulheres também, mesmo Deus, com a personalidade paterna, você também é a cara do pai. Então, quando você também andar, quando você caminhar, você tem que parecer com Ele. Você tem que se expressar
como Jesus se expressaria. Você é um reflexo direto e uma representação do seu Criador. Ele o moldou à imagem dele. Você tem natureza criativa dentro de si. Quando Deus nos criou, Ele derramou o seu DNA em nós. Você tem uma natureza criativa. Às vezes pode ser para artes, dança, cantar. Você tem o DNA dele. Já pensou em fazer um culto e aquela galera do leite, né? Para os mais velhos da pichação, assim, fazer aquele desenho bonito. Mas não no meio da palavra, nós trazemos o tema e jovens se expressando, jovens dançando no louvor, pessoas pulando e adorando. Isso é o DNA criativo de Deus, em mim e em você. Não importa a idade, nós somos da mesma forma. Aleluia! Salmo 139, 13 e 14, né? Ele o teceu no ventre da sua mãe e o criou de modo especial e admirável. Nós fomos formados, Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Eu li algo interessante no livro Teleios, do pastor Larry Tyers. Olha só que frase interessante. Que se Deus tivesse uma geladeira lá no céu, Ele colocaria na porta da geladeira a sua foto. Sabe aquele pai coruja orgulhoso? Temos alguns aqui na igreja, né? Babando nos seus filhos. Mas Deus também é um pai coruja. E se Ele tivesse, talvez tenha uma grande geladeira lá no céu. A minha e a sua foto vai estar lá na porta. Todo dia, quando ele for levantar, pegar alguma coisa, ele vai olhar e falar: ei, esse filho me enche de orgulho. Nossa, esse filho, quando fala de mim, quero descer lá na terra. Já pensou que incrível, que honra? Eu e você temos a nossa foto na geladeira de Deus. Deus se alegra em olhar para nós. Você foi feito à imagem dele. Você é incrivelmente especial para Ele. Creia nisso. Quando você entende quem Deus diz que você é, você vive o que Deus tem para você. Você é único, você é especial, você é amado, você é filho. Entenda quem Deus diz que você é nessa noite. Não viva nada abaixo disso. Deus fez o seu DNA, complexo como é, seu propósito, seu destino, e todas as coisas relacionadas a você foram planejadas por um Criador na eternidade. Aleluia. Muito antes do tempo começar. Deus criou o tempo. Ele é a eternidade. Você é o resultado dessa mente criativa de Deus. Você não foi o erro de Deus. Deus te planejou. Deus quis formar você e eu. Acredite no seu propósito. Você precisa acreditar no que Deus tem para você e não o que você conhece. Quando olhamos os nossos cenários, quando olhamos o que nós sabemos de Deus, isso cria em nós um desvio de identidade. Quando nós colocamos as nossas forças em pessoas, em homens, caímos. Nós temos que acreditar no que Deus tem para mim e para você. Amém. Temos que acreditar no que a palavra dele diz. Amém. Quando falamos em
formação de homens. Alguém aqui já se perguntou sinceramente, por que nós somos formados do pó? Alguém já lembra assim? Por que do pó? Tinha um elemento mais, né? Ouro, esse negócio mais chique. Não? Alguém já teve essa indagação? Eu tô medo desses dias, nunca tinha feito essa pergunta. Mas já pararam para pensar? Por que o homem foi feito do pó? Tinha ouro, petróleo, madeira, água, criptonita? Não, criptonita não tinha. Por que do pó? Quando nós vamos lá em Jeremias 18, nós vemos um oleiro. O oleiro era aquele que faz vasos de barro. E aí quando o oleiro, vamos aqui construir, imaginar então que nós estamos fazendo um vaso. Nós pegamos um pó, nós colocamos água, aquilo vira um barro, nós fazemos um molde, e aí vira um vaso já ou não? Não. Certo, daí está tudo bem. E depois do molde pronto do vaso, a gente não coloca para secar? Sim? Sim. Fica lá descansando, secando. Amém? Amém. E depois de secar? Está pronto o vaso? Não. Não? Alguém aqui vai pegar essa chave hoje, amém? E depois que o vaso está pronto, ele vai para onde? Para o fogo. Alguém aqui está pegando ou não? Não. Tem alguém aqui que vai pegar essa palavra hoje, amém? De todos os elementos que Deus escolheu, o único compatível com o ar, a água e o fogo é o pó. Mas olha só que interessante. Os elementos descritos na Bíblia como água, ar e fogo são os mesmos que descrevem o Espírito Santo. Aleluia! Aplauda a Deus. Somente um corpo vindo do pó poderia conter o Espírito Santo. Eu e você somos compatíveis estruturalmente com a ação de Deus em nossas vidas. Isso é identidade. Isso é entender o seu propósito. Amém? Mas uma coisa também incrível de nós como seres, do barro não leva desaforo para casa. Muitos já se identificaram, deram aquela risadinha, na máscara não dá para ver, mas eu vi que o olhinho apertou. Nós temos a tendência de não levar desaforo para casa. O barro, quando ele é mal manuseado, ele petrifica, perde o ponto. E o que seria isso? Palavras duras, pecado, falta de perdão, tristeza. Muitas coisas em nossas vidas nos levam a gerar pedras em nosso coração. Petrifica algo em nosso DNA e nós não ficamos um barro mais maleável. Nós ficamos enrijecidos, desformados, sem forma, com a identidade alterada. O barro, ele tem essa particularidade, ele não leva desaforo. Mas você não foi um pedaço de barro jogado na parede cósmica que Deus jogou porque estava entediado. Ele quis, ele separou, ele falou: esse barro aqui vai dar um vaso incrível. Ele dedicou tempo, carinho, atenção em te formar, em me formar, em nos formar. Deus literalmente teve um cuidado e zelou por esse barro. A petrificação do barro
também não é nada para a mão de um bom oleiro. O nosso bom oleiro, que é Jesus, Ele coloca mais um pouco de água, amassa de novo, deixa esse barro bem mole, volta a trabalhar no barro, tira as pedrinhas das tristezas, do que foi lançado, palavras ruins. Ele limpa literalmente o barro e fala: agora isso vai se tornar um vaso. Eu e você fomos chamados para ser vaso e não tijolo. Amém? Temos que ser vaso, não tijolo. Aleluia. Para o bom oleiro sempre tem um jeito. Deus cuida de nós, mas é a dependência sua do Espírito Santo que revela o quanto você acredita no seu propósito. É a dependência. O quanto você depende do Espírito Santo revela o quanto você acredita no seu propósito. Amém? Tenho 18 anos de convertido, indo para 19, se eu não me errei nas contas. Mas, correto? Enquanto isso, eu tenho que me sentir como um vaso, como um barro sendo moldado a cada dia. Deus quer sempre me renovar. Deus quer sempre trabalhar algo em minha vida. Por isso eu quero te desafiar a baixar sua guarda. Deixe ser moldado por Deus. Eu creio que estou passando por um processo ainda. Eu quero te encorajar também. Deixar Deus agir em sua vida. Eu quero viver o que eu nasci para viver. Eu quero que você também declare isso sobre a sua vida. Que você possa viver o que Deus tem escrito para você. Eu creio no meu propósito, mas eu também creio no propósito de cada um aqui. Eu creio. Adão foi formado do pó. Deus colocou o seu DNA e o chamou para cumprir o propósito. Quando você entende a sua identidade, os fatores externos passam a ser menos relevantes. Se sua autoimagem é de um fracasso, você precisa rever os seus conceitos. Você não foi criado para isso. Você foi chamado para fazer diferença. Aleluia? Deus te chama para escrever junto com Ele. Adão foi convocado para dar nome às coisas, aos animais. E Deus hoje está chamando, em particular, cada um de você para escrever uma história junto com Ele. Para você ser relevante na vida de alguém. Para você derramar o amor de Deus sobre a vida de alguém. Eu creio nisso. Deus tem convidado, desde Gênesis, o homem para participar da sua obra. E Ele te chama. Aleluia? Terceira chave que eu quero compartilhar com vocês. Viva intensamente a sua identidade. Em Gênesis 26:12 diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Amém. Porque o Senhor o abençoava. Em Gênesis 26:1 vai dizer que aquele período que eles estavam passando era um período de seca. A terra era infértil. A terra não produzia. Não se semeava nada. Era uma terra seca. Mas Isaac semeou naquela terra. Semeou em tempos difíceis. E teve uma colheita absurda. Ele colheu 100 por 1. Eu creio e quero te convidar a andar na altura dessa identidade.
A igreja de Jesus, ela não depende da qualidade do solo, nem da qualidade do tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo uma pandemia, para a igreja não precisa. Isso aqui é incrível, gente. Não importa as circunstâncias, se aquele coração lá fora está duro, petrificado, não. Porque eu e você carregamos as sementes que prosperam a qualquer tempo, em qualquer circunstância. Nós avançaremos em tempo e fora de tempo. Aleluia! Alô, Susana. Nós carregamos as sementes que irão prosperar. Eu e você, nós estamos literalmente caminhando e semeando, e nós vamos declarar que nós avançaremos em tempo e fora de tempo. Nós colheremos ainda neste ano. Esse é o ano da resposta. Eu e você colheremos 100 por 1. Não é as circunstâncias que vão determinar os nossos frutos, mas sim a semente que eu e você carregamos. Talvez os frutos ainda não estão acontecendo em sua vida, para que você tenha uma base nas suas raízes, que as suas raízes estejam profundas, para você suportar o peso dos frutos que você vai carregar. Eu e você estamos sendo formados, forjados literalmente. Temos que passar às vezes pela prova de fogo, para que eu e você tenhamos raízes profundas, para que nós possamos suportar o peso dos frutos. Se a árvore não tiver raízes profundas, ela cai com o peso dos frutos. Eu acredito que Deus vai fazer produzir muitos frutos através da sua vida, através da sua vida, da sua vida, da sua vida, de todos aqui hoje. Invista em tempo de qualidade com Deus. Mesmo que você não esteja destaque, mesmo que você esteja aí no banco agora, invista tempo com Deus. Porque quando Davi saía para matar leões e ursos, ninguém estava olhando, porque ele teve que ser forjado. Porque quando ele se levantou para combater o gigante, todos estavam olhando, e ele derrubou aquele gigante. E ele cumpriu o seu propósito, guiou uma nação inteira. Eu e você, no secreto, estamos sendo forjados, para um dia nós nos levantarmos com raízes profundas e literalmente suportar o peso dos frutos. Porque você é responsável pelos seus frutos, você que vai discipular, você que vai cuidar. É o ano da resposta sobre a nossa igreja. Cada um de nós tem falhas, sim. Somos limitados, sim. Temos imperfeições, sim. Mas apesar dos nossos erros e de nossas falhas, Deus nos escolheu para nos usar e depositar o seu Espírito. Ele planejou, Ele criou para sermos especiais para Ele. Deus olha